Bom dia, igreja mais que vencedora. Bom dia, ovelhas do Senhor, que nasceu para reinar e governar em vida, que vive na luz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja dele, reunida hoje, no domingo de Páscoa, para celebrar, a morte e ressurreição de Cristo, porque ele vive e nós também viveremos eternamente com ele. Amém? Então hoje é o dia de tributarmos glórias a Deus por todos os seus sacrifícios, pelo seu imenso amor. E o tema do nosso culto hoje é: Ele está vivo. Aleluia! Jesus ressuscitou. Mateus 26, do 17 ao 19, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde deseja que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegado a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Senhor, louvamos e engrandecemos o teu glorioso e santo nome. A tua igreja reunida, Senhor, para celebrar, ó Deus, este dia, Senhor, Paizinho amado, este dia memorável, Pai, que é a Páscoa de Deus. Viemos celebrar o Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascual, Pai, que nos tirou do império das trevas, Senhor, que nos escolheu antes da fundação do mundo para louvor da sua glória, Pai. O Senhor nos escolheu nele, no amado Jesus Cristo. O Senhor nos resgatou e nos fez justiça de Deus, para louvor da glória dele, no nome santo de Jesus. Toma esse culto em tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor Deus, cada um de nós, trabalha em nossos corações, Senhor, para vivermos, ó Deus, na tua presença e andarmos na luz, Pai, da tua palavra, Senhor da glória, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém, amém e amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A morte do Senhor não foi um acidente e nem a ressurreição uma surpresa. Jesus as previu em vários versículos. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 3, fala assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estás firme. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado com mais notícias. A história da Páscoa não termina num funeral, mas em uma festa. A festa da ressurreição. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e que está morto. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e que está vivo
pelos séculos dos séculos. Então, a sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Nós confessamos Jesus e nós declaramos que ele está vivo. E esse é o alicerce da nossa fé. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. A pregação seria inútil. A esperança seria vazia. O testemunho seria falso. Os pecados não seriam perdoados. E seríamos os mais infelizes de todos os homens. 1 de Coríntios 15, de 14 a 19, fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. Próximo. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos as mais miseráveis de todos os seres humanos. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia, vazia de esperança, um museu de relíquias, e sem ela, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo e o cristianismo seria o maior engodo da história. A maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira e uma mentira teria salvado o mundo. Cristo, porém, ressuscitou de fato. De fato, ele ressuscitou. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E a melhor prova de ressurreição é a existência da igreja cristã. Somos nós, é você e eu. Nenhum outro fato poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes, de gozo, inflamadas de um novo valor. Imaginem só. Na condição que nós estávamos, perdidos em nossos delitos e pecados. Imaginem se no meio de uma situação difícil, você e eu, teríamos gozo e alegria, mesmo em situações adversas, se não soubéssemos que Jesus reina e que ele está vivo.
né? Então, amado, Jesus não só está vivo, como está conosco todos os dias. Todos os tipos de dias. Dias de fraqueza, dia de tristeza, dia de alegria e dia de poder. Ele está conosco em qualquer dia. Então, essa bem-aventurança não é um sedativo para uma mente ociosa ou uma consciência complacente. Trata-se de um incentivo ao mais pleno esforço de prosseguirmos energeticamente, apesar das dificuldades, até os rincões mais distantes do mundo, para que todas as nações conheçam Jesus e o poder da sua vida ressurreta. Amados do Senhor, nós precisamos estar sempre pregando Jesus Cristo, falando do seu amor. Nós precisamos ter obras em nossas mãos. Jesus falou, a seara é grande e pouco o quê? Os trabalhadores. Poucos querem se envolver na obra. Poucos querem se sacrificar pela obra. Poucos querem renunciar pela obra, mas que sabe que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor. Nós temos que ter uma vida, pregar a vida de Jesus, essa vida ressurreta. Não ficar só para nós. Nós temos que multiplicar Jesus na vida de outros. Jesus se revela como pão, o pão da vida. Jesus se revela como o pão da vida. E essa é uma clara afirmação de que ele é o verdadeiro Filho de Deus. O pão de Deus é uma pessoa do céu e da vida, não apenas os judeus como Moisés, mas para todo mundo. A forma de receber esse pão é vir até o Senhor e pegá-lo. E esse pão da vida, não apenas hoje, mas também vida futura, na ressurreição. Então, como nós observamos antes, se nós formos viver só esta vida, somos os mais infelizes e miseráveis dos homens. Nós temos que estar de olho na ressurreição. Nós precisamos olhar para a ressurreição, precisamos olhar para o dias futuro. Observe a reação dos judeus que negam a divindade de Jesus. Jesus disse que Deus era o seu pai e os judeus, o que é que eles diziam? Que José era o pai de Jesus. E é muito interessante comparar o maná. Vocês conhecem essa passagem da Bíblia que fala do maná que caiu dos céus para o povo no deserto. Então é muito interessante comparar o maná com Jesus Cristo. Vai lá, Pátio. O maná, ele vinha do céu durante a noite. Cristo veio do céu quando os homens estavam nas trevas. O maná caía no orvalho. Cristo nasceu do Espírito Santo. O maná não foi maculado pela terra. Cristo não tinha pecado.
foi separado dos pecadores. O maná era pequeno, redondo e branco, o que sugere humildade, a eternidade e a pureza de Cristo. O maná tinha sabor doce. Aquele manazinho que caía toda madrugada no deserto, Cristo é doce para os que creem nele. Próximo. 6. O maná deveria ser pego e comido. Cristo deve ser recebido e apropriado pela fé. O povo, ele estava orientado a comer, a pegar o maná e a comer. E em Cristo, nós devemos recebê-lo e nos apropriar de Cristo pela fé. O maná foi uma dádiva gratuita. Cristo é uma dádiva gratuita de Deus para o mundo. O maná era suficiente para todos. Cristo é suficiente para todos. Não é assim que a palavra diz? Cristo é suficiente para todos. Ele é suficiente. Cristo é suficiente. O maná seria pisado se não fosse pego. Se você não recebe Cristo, você rejeita-o e calca os pés sobre ele. O maná era um alimento do deserto. Cristo é o nosso alimento nessa jornada de peregrinação. Nós estamos em peregrinação e o nosso único alimento é Jesus Cristo. E essa nossa peregrinação, ele é o nosso alimento na nossa jornada de peregrinação em direção aos céus. É por isso, irmãos, que a vida do cristão é de glória em glória. Sabe? Você tem que romper com certas coisas e continuar caminhando. Caminhando. Jesus, o pão da vida, ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro, tirando daquela sepultura, dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele hoje diz o mesmo à igreja: igreja, vem para fora, venha para essa jornada de peregrinação em direção ao céu. Ele faz esse apelo constantemente. Por quê? Porque ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém, irmãos? Amém? Jesus está vivo. Ele é o pão da vida. Ele é o maná que veio do céu para a nossa vida, para nos alimentar, para nos dar direção, para nos fazer de luz nesta terra, e sal e luz nesta terra. Então celebre Jesus todos os dias. Jesus é o teu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o nosso Senhor e Ele é suficientemente, Ele é suficiente para você e para mim. E ponto final. Amém? Amém? Assim diz o Senhor, para a glória do nome dEle. Oremos. Pai amado e bendito Deus, celebramos, ó Deus, o teu dia, Senhor. O dia da Páscoa, o dia em que o Senhor ressuscitou.
porque até aquela sexta-feira horrorosa, de trevas e escuridão e maus tratos e escárnio, Pai, o mundo das trevas achou que tinha, Pai, que tinha conseguido destruir o Filho de Deus. Mas, Pai, o domingo, Pai, no domingo, o túmulo estava vazio. Este Deus do sobrenatural, ele ressuscitou com suas mãos perfuradas por aqueles pregos e os seus pés. Ele ressuscitou e nos amou de tal maneira, mas de tal maneira, que ele não abre mão de você e nem de mim. A igreja é do Senhor e de mais ninguém. É o Senhor quem reina, é o ressuscitado que reina. Então louvemos e bendizemos aquele que reina e vive para sempre. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos viver em novidade de vida, engrandecendo o Senhor, porque Ele está vivo e próximo está o seu retorno. Amém? Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que tem Jesus Cristo como suficiente Salvador, diga amém, amém e amém. Graças a Deus.